Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, em novembro de 2023, o governo Lula elaborou um parecer que foi submetido à Comissão de Direito Internacional da ONU com uma longa série de argumentações jurídicas que poderiam facilitar a vinda ao Brasil do líder russo Vladimir Putin, apesar de ter em seu nome um mandado de prisão emitido pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional. Olá, sejam bem-vindos ao canal Radar Informativo. Não se esqueça de se inscrever no canal. O governo brasileiro apresentou na Comissão de Direito Internacional uma tese defendendo a imunidade dos chefes de Estado para exercerem suas funções, principalmente em fóruns internacionais. Segundo o documento revelado pela Folha de São Paulo, a posição brasileira argumenta que essa imunidade é crucial para garantir o adequado desempenho das funções dos líderes, especialmente quando não estão protegidos por convenções multilaterais existentes. Mas que mandado de prisão é esse? Como esse tal parecer do Brasil pode impedir a sua execução? E por que o governo Lula estaria tão interessado em receber Vladimir Putin no Brasil, apesar do mandado do TPI? Em 17 de março de 2023, após uma investigação de vários meses na Ucrânia, o TPI emitiu um mandado de captura contra Vladimir Putin por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Mais especificamente, por ter sequestrado milhares de crianças ucranianas, entregando-as para pais adotivos na Rússia em processos ilegais de adoção. Segundo os estatutos do TPI, todos os países signatários do Estatuto de Roma, que criou aquele tribunal, devem respeitar os mandados, executando-os e prendendo todo e qualquer indivíduo com um mandado em seu nome que se encontre em seu território. Como o Brasil é um membro fundador do TPI e como o nosso país incluiu na sua Constituição um artigo que nos obriga a respeitar aquele tribunal, incluindo, é claro, os mandados internacionais de prisão, se o líder russo vier ao Brasil, o nosso país é obrigado, pela nossa Constituição, a dar voz de prisão a Vladimir Putin. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, o parecer jurídico entregue pelo Brasil em novembro do ano passado não cita especificamente Putin, mas diz que chefes de Estado ou figuras de alto escalão de países não signatários do Estatuto de Roma, como é o caso da Rússia, devem ter imunidade do TPI, ou seja, Putin, enquanto for presidente da Rússia, não poderia ser preso, mesmo se visitasse um país signatário do TPI, como é o caso do Brasil. O objetivo dessa manobra jurídica do governo Lula é abrir caminho para a vinda de Vladimir Putin ao Brasil para o encontro do G20 em novembro deste ano. Como Putin vem repetindo nos últimos anos, o seu objetivo é criar uma NOM, sigla para Nova Ordem Mundial Multipolar, centrada na Rússia e na China, com países como Irã, Coreia do Norte, Síria, Venezuela e Brasil orbitando o núcleo dessa NOM. Aparentemente, a NOM de Putin agrada muito ao presidente Lula, que enxerga nisso a consolidação daquilo que algumas pessoas chamam de Sul Global. Portanto, para Lula, a melhor forma de abrir caminho para a criação da NOM de Putin e a consolidação do tal Sul Global envolve a vinda de Vladimir Putin para o G20 no Brasil em novembro. Algo que só poderá ser feito se o tal jeitinho jurídico brasileiro na ONU colar e Vladimir Putin receber imunidade do TPI. Mas na prática, o que a vinda de Putin ao G20 no Brasil representaria? O grande beneficiário da vinda de Putin seria a esquerda mais nacionalista e radical, que habitualmente aceita todo e qualquer discurso que tenha um toque de anti-americanismo. Mas, tirando esse segmento da esquerda, outros segmentos menos radicais dessa vertente política e, principalmente, aqueles que se identificam mais com a direita, acabarão por encarar isso como uma tentativa de Lula em se afastar do Ocidente, representado pelos Estados Unidos e Europa, e correr para os braços do Oriente, representado pela Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. A nível internacional, a vinda de Putin também acabaria por gerar atritos e até mesmo protestos através do cancelamento da visita de algumas delegações.
Por exemplo, após as recentes declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que classificou a Rússia de Putin como o país a ser urgentemente derrotado, seria estranho imaginar Macron e Putin se sentando na mesma mesa do G20, o que acabaria gerando um mal-estar desnecessário com o Brasil, principalmente após a bem-sucedida visita de Macron ao nosso país. E o mesmo poderia acontecer com outros grandes apoiadores da Ucrânia, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. Portanto, haveria o risco do G20 se esvaziar, resultando em um encontro com pouca força e que acabaria afetando negativamente qualquer boa agenda apresentada pelo Brasil. Basicamente, seria visto como um jeitinho jurídico brasileiro para emplacar a non de Putin e o conceito de sul global, e uma tentativa de Lula em reforçar agendas anti-americanas através de uma demonstração pública de agrado a um homem que é procurado internacionalmente por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O Brasil critica o uso político das cortes internacionais, afirmando que a imunidade contribui para a estabilidade das relações internacionais ao prevenir o exercício arbitrário da jurisdição criminal contra a autoridade do Estado. Além disso, o documento defende que as penalidades do Tribunal Penal Internacional só devem se aplicar aos países que fazem parte do tratado. Essa é a primeira vez que o Brasil formalmente apresenta sua posição. A tese brasileira coincide com a situação atual do presidente russo, Vladimir Putin, que foi condenado por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional em março de 2023 e desde então tem evitado participar das cúpulas internacionais. E você, o que acha? Não se esqueça de deixar seus comentários.